The thing that is exciting about filmmaking is to think back to the moment in time right before you had the idea, and think about that at the moment that you're sitting or standing on the set, and there are thousands of people around, and they've built this huge set, and there are all these actors, and there's all this energy and all this focus, and realize that it's all in the service of something that was made up out of whole cloth. And that's fun. I mean, that's what an architect must feel like when they drive down the street and they look up and see a building that they designed. It's something that you imagined made tangible. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Cinemação número 85. Eu sou Rafael Arinelli e o momento em que o fantástico se torna possível, nem que seja por um pouquinho, é aí que tá a graça. Eu sou o Daniel Cury e de qualquer forma, cedo ou tarde, você sempre precisa acordar. Aqui é o Henrique Risato e eu ainda quero ver um Exterminador do Futuro versus Alien. Eu achei que você ia falar, eu queria ver um Exterminador do Futuro contra Avatar. Ou os personagenzinhos de Avatar destroçados por piranhas voadoras assassinas. Que, aliás, deve ter lá no mundo do Avatar várias piranhas assassinas, né? É que a gente não chegou aí pro fundo do mar junto com o Avatar. Aí vai mostrar as piranhas lá, olham lá pros soldados. Oi, soldado, tudo bem? Piranha! Ai, que bosta! É isso mesmo, começando mais um podcast, agora o podcast 85, e nele vamos falar sobre um dos diretores mais importantes de Hollywood, pelo menos de Hollywood atual, e por que não o pai do 3D que a gente conhece hoje, né? Vamos falar sobre James Cameron, o cara que trouxe Titanic à vida, que trouxe o Exterminador do Futuro para as telas, que fez tanto filme legal e, além disso, é tão engajado com o cinema quanto com o mundo, né? Vamos falar sobre a história do James Cameron. Mas antes disso, vamos começar com o quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Dessa vez a gente tem alguns comentários até que, de uma certa forma, longuinhos aqui, né? O pessoal se empolgou aí para escrever pra gente. Então, vamos ler esses comentários. Mas antes, é óbvio, temos que relembrar as pessoas de como elas fazem para escrever seus comentários curtos, pequenos, citações, mandar aí seus poemas, suas reclamações, e os haters também encontrarem a gente, né? Já que o Dani tá querendo fazer coleção de hater agora. O objetivo 2014 do Dani é coleção de haters. Então, Henrique, qual que é os meios de contato para pessoa que quer escrever para o Cinemação? Bom, o meio de contato, acho que é o mais utilizado por vocês, é o Twitter, que é o @cinemação. E o Twitter pessoal do Daniel é o @Daniel Cury, o do Rafa é o @Arinelli e o meu é o @Henrique Risato. Se você quiser mandar um e-mail, manda para contato@cinemação.com. O Facebook é facebook.com/cinemação. O nosso Instagram é o @cinemação. E é isso aí. E para mais informações, você pode ir lá no cinemação.com, lá tem todos os meios de contatos
que a gente usa aqui pro Cinemação. Então é fácil, entra lá, deixa seu comentário nos posts, manda pra gente o que vocês estão achando, os comentários pró, os comentários contra, que todos são lidos de alguma maneira. A gente pode não responder tudo, mas a gente acaba lendo tudo. Dani, o que tem de comentário legal aí e até longuinho, né? Pra gente ler pras pessoas. Bom, o Marco Antônio, ele comentou no post que eu escrevi dizendo: filme de Guilherme Fontes deve chegar aos cinemas 20 anos após o início, porque o filme Chateau, o Rei do Brasil, tá chegando no final da sua produção, depois de tantos problemas que ele teve ao longo de 20 anos. Daí ele comentou o seguinte: 20 anos parasitando os cofres públicos na forma de incentivos financeiros do governo federal para fazer um previsível fracasso. Quem se interessa por um filme sobre Assis Chateaubriand? Gatos pingados, uns poucos estudantes, parentes de Assis e alguns velhinhos que ainda se lembram, se puderem se deslocar e permanecer nas salas de cinema. Sejamos realistas, brasileiros, a maioria, quase todos, odeiam cinebiografias. Eu gostei do brasileiros, a maioria, quase todos. Bem firme, né? Bem abrangente. Mas enfim, eu acho válido o comentário do Marco Antônio. Eu acho que tem muito pro filme não ser uma grande bilheteria. Eu acho que nem era esse o objetivo. E eu acho complicado, eu não conheço detalhes do processo jurídico do filme, dos problemas que ele teve. Mas de qualquer forma eu acho assim, já que gastou dinheiro para fazer esse filme, já que o Guilherme Fontes teve tantos problemas, que pelo menos seja lançado e disponibilizado pra gente assistir de qualquer forma. Eu vou ter curiosidade de saber como ficou esse filme, mesmo que ele tenha ficado ruim, o que, enfim, é possível, mas também a gente não pode achar que vai ficar ruim de qualquer forma. Eu, infelizmente, tenho que concordar com o Marco Antônio, tendo visto assim, porque cinebiografia é um possível fracasso. Pega o exemplo do filme do Heleno, que era um filme com o Rodrigo Santoro, um filme de um jogador do Botafogo, um dos maiores times do Rio de Janeiro, e que não fez tanto sucesso assim. Então você pega um filme também de uma outra pessoa, que talvez hoje, como ele tentou induzir, né, nem é tão conhecida, o que motiva o brasileiro, né, o público nacional a ir ao cinema assistir? Difícil achar a resposta. Cara, eu já tenho que discordar do Marco Antônio, porque eu sou fã de cinebiografia. Eu acho que o cinema tá aí justamente para retratar histórias que a gente não conhece. Como o Marco Antônio falou, quem que se interessa por um filme do Chateaubriand? Talvez você não se interesse porque você não conhece o Chateaubriand. Aí chega um filme do cara, e às vezes é um filme interessante, é um filme que tem uma boa narrativa, e você passa a se interessar. E eu acho que tem alguns filmes dentro do cinema brasileiro que fizeram sucesso sim. Por exemplo, agora a gente está com Getúlio no cinema, e que tá todo mundo elogiando a interpretação do Tony Ramos. A gente teve também recentemente Cazuza, que foi um filme muito bom. Lógico que era uma pessoa muito mais, vamos dizer, pública. A gente teve documentários como o do Raul Seixas e tal. Então a gente teve várias cinebiografias. Eu acho que a gente precisa deixar esse preconceito que a gente já tem com o cinema brasileiro. A gente precisa deixar isso um pouco de lado e tentar apoiar ainda mais. Muito o problema que o Guilherme Fontes teve em lançar esse filme está relacionado também à falta de apoio, à falta de estrutura e tudo isso. Então, se a gente ainda mantém um pensamento como esse, de que cinebiografia é chata, que cinema brasileiro é ruim, que ninguém se interessa e tal, é melhor parar de fazer filme, entendeu? Vai assistir novela da Globo que, sabe, tá lá, a Globo paga os atores e pronto. Na verdade, o problema não é bem cinebiografia. Eu concordo com o filme do Raul Seixas, do Cazuza, mesmo do Chico Xavier, foram bons. Só que eu acho que do Assis Chateaubriand, assim, hoje, o público não sabe quem é. Então não tem interesse. Pô, uma coisa, um filme do Cazuza. Todo mundo sabe, até o pessoalzinho da era selfie, ou seja, molecada de 12, 13, 14 anos, pô, conhece o Cazuza, o Raul Seixas. É uma personalidade mais acessível, né? Mas, cara, daí você não vai deixar de fazer filmes sobre Leonardo da Vinci, porque é um cara que viveu há 80 anos atrás. Vai deixar de fazer filmes sobre outras pessoas, porque de repente o cara não é tão conhecido. Tipo, tem vários escritores, filósofos brasileiros que merecem filmes, que merecem ter sua história retratada por ser história
uma história interessante. Eu acho que acima de tudo tá a história da pessoa. O Chateaubriand pode não ser conhecido por esse público de agora. E se deixarem de escrever filme, de fazer filme, de escrever livro sobre o cara, a história dele desaparece no mundo, porque vai ficar restrita a poucas mídias, né? Eu acho que independente dessa discussão, o ponto principal é o seguinte: um dos grandes problemas do cinema brasileiro é chegar ao público final, ou seja, ser exibido em alguma plataforma que atinja um grande público. E eu acho que, assim, já que foi tão custoso fazer esse filme, que pelo menos ele alcance um grande público o máximo possível, né? Então, se ele estrear em alguns festivais e for exibido em um circuito pequeno, já tá válido. E aí a questão é depois como que talvez ele seja usado em escolas, por exemplo, né? A história do Assis Chateaubriand é uma fase importante da história do Brasil e tal. Mas, de qualquer forma, eu acho que o debate é muito mais em cima do como esse filme deve chegar, como o filme do Heleno pode ser exibido para um grande público, como o Xingu, que foi um filme pouco assistido, chegar para o grande público, muito mais do que deve fazer cinebiografia ou não. Eu acho que, enfim, tem coisas que o mercado pede. Por exemplo, o mercado já tem demanda para comédia no cinema brasileiro, e tem um monte de comédia sendo feita. Então, é justamente com esses incentivos fiscais que você consegue produzir filmes que talvez não tenham uma demanda mercadológica, mas que precisam ser feitos de alguma forma. Bom, a gente ainda vai falar muito sobre o cinema brasileiro, principalmente vamos trazer gente aqui, vamos discutir sobre a situação do cinema brasileiro atual. Então acompanhe os podcasts que você vai ter esse tema em breve. Outra coisa aqui é um meu comentário que veio do Adriano Luiz. Ele deixou comentário no post: novo trailer de O Planeta dos Macacos, o confronto muito massa. Quer dizer, não é o confronto muito massa, é o confronto, e o comentário é muito massa. E o comentário que ele deixou foi o seguinte: sério, agora o queixo caiu. Será que vão fazer os 5 filmes como no clássico, ou só mais um para fechar uma trilogia? Uma coisa que nunca ficou muito clara era porque os chimpanzés perderam a liderança, se tornando uma casta técnica, e os orangotangos tornaram-se a classe científica, governante, e gorilas a casta militar, e assim ficaram com mais destaque nessa nova sociedade. Será que a queda dos chimpanzés foi por causa daquele caolho que era muito sinistrão? E a cena final do trailer, eles achando um arsenal e usando os uniformes como nos filmes clássicos. Já vale ir ver o filme. Pois é, eu tô empolgadaço para o Planeta dos Macacos, o confronto. Me empolguei mais por conta dos trailers, porque quando eu tava lendo sobre o filme não fiquei tão empolgado. Eu acho que é legal a gente pensar nesse filme justamente como talvez uma trilogia. Não acredito que eles vão fazer os 5 filmes, né? Mas eles vão chegar num ponto que sugira como que a sociedade acabou, como que a sociedade ficou a partir daquele momento, né? Não acho que seja necessário 5 filmes sobre isso, mas enfim, não há notícias sobre quantos filmes serão exatamente. Agora, o Dani, até quando a gente falou sobre estreias em 2014, o Dani falou que tava se lixando pro Planeta dos Macacos esse ano e tal. Cara, eu tô achando muito legal, me passa um negócio assim muito interessante, e é uma trilogia que eu vou fazer questão de assistir, porque assim, já gostava dos filmes antigos, achava os filmes antigos muito legal, e agora esse spin-off, né, contando a história de antes, tá me deixando assim com a pulga atrás da orelha. Tô achando muito bacana. Bom, talvez eu me dê a chance de assistir quando chegar esse, mas eu realmente não é uma franquia que eu fico animado. Não sei porquê, acho que simplesmente porque eu perdi alguma coisa e falei assim, ok, não vou acompanhar, e aí aquele antes com o James Franco eu não tive vontade de assistir, eu vi alguma coisa na televisão e, enfim, não me interessou. Nada contra, não tô condenando ninguém, eu acho que as pessoas têm que ir se gostam, mas não me apetece. Então, meu próximo comentário é do Ricardo Queiroz, e ele escreveu um comentário sobre o nosso último podcast, que foi a respeito do espetacular Homem-Aranha 2. O título lá do comentário dele é Spoiler para
posers. Daniel, o que é um poser? Poser é aquela pessoa que finge que é fã, mas na verdade não é fã porque não sabe nada das coisas. É um fingido virtual. O Ricardo escreveu o seguinte: concordo com os comentários em relação à morte da Gwen e o carinho com o figurino e coisa e tal. Um retrô não percebido. Gostei do Harry nessa versão de fui amigo do Peter, mas estou morrendo e o filho da puta nem aí. A passada de bastão do Norman para o Harry achei legal. Melhor que forçar a barra em algo que William Dafoe já fez de forma espetacular. Um melhor desenvolvimento em relação ao Harry usar a armadura seria mais legal e podiam fazer algo à la Bruce Wayne com o Tumblr. O Do You Have It in Green? Que lembra que o Bruce Wayne sempre perguntava se tinha lá em versão preta o Tumblr, né, que era o Batmóvel. Mas as suas comparações com o Capitão América 2 completamente furadas. As cenas de ação daquele filme são muito mais emocionantes e impactantes do que nesse, que para mim só tem duas que valham. A primeira, do Aranha, e a do Duende Verde com a morte da Gwen. Pois até assim, come on, isso não é spoiler. No, God! Quer senso de urgência maior que o Nick Fury dentro daquele furgão sendo metralhado? E todas do Soldado Invernal dão de 1000 nos chiliques elétricos do Electro. Um misto de Ed Nigma fazendo um contraponto lá com o personagem do Charada, né, que foi interpretado pelo Jim Carrey, com Eu Sou o Mandarim, e chamar Paul Giamatti para fazer o Sargento Pincel. Nossa, o cara tá tipo praça nossa, né? Numa armadura, não dá, né? Desperdício de talento horrível. Ótimo podcast, apesar de discordar de umas paradas aí que vocês falaram. Mas enfim, valeu Cinemação, já escutei os outros podcasts, apesar de esse ser o primeiro aqui que comento. Visitem lá também a página do meu podcast, o ultrabadernista.com.br. Comentário bem grandinho do senhor Ricardo. Mas vamos lá. And here we go. A primeira coisa que ele falou do senso de urgência, eu acho que é o que mais me chamou a atenção. Eu acho que comparar a cena que a Gwen tá caindo com a do Nick Fury sendo metralhado, acho que elas estão até em equiparidade, né? Os dois estão em perigo de vida, tipo, perigo de morte, né? E, teoricamente, os dois acabam morrendo até, né? O Nick Fury acaba morrendo depois, mas depois não morreu, é só uma pegadinha do malandro. E a Gwen efetivamente morreu, então acho que um não perde pro outro. Mas eu acho que ele tá falando desse senso de urgência, mas pelo que até o Dani comentou, que no Capitão América quase não tem senso de urgência, e que no Homem-Aranha 2 agora você tem muito mais senso de urgência. O que o Dani quis dizer é que quando você quer dar um senso de urgência, tipo, pra uma situação tão catastrófica como você tinha em Capitão América, por exemplo, que tipo, vamos destruir tudo e não sei o que, faltou mostrar, tipo, a população em choque com aquilo, ou assim, nervosa, ou, sabe, querendo sobreviver. E no Homem-Aranha, não, você tem nítido que a população tá completamente pessimista com aquilo, que tá todo mundo triste e tal, e é mais nessa questão, assim, eu acho que não é numa cena específica, né, Dan? A questão do senso de urgência não tem a ver com a trama em si, ela tem a ver com estratégias do roteiro e da direção de como mostrar isso. Então, por exemplo, o Capitão América podia ter alguns minutos mostrando uma das pessoas ou algumas pessoas que seriam provavelmente atingidas por aqueles canhões lá, por aquelas armas, porque eles iam atingir pessoas específicas, né, inicialmente. Enfim, não foi mostrado claramente que a Viúva Negra divulgou para o mundo todo. Senão eles teriam que ter mostrado reflexos do que aconteceria no mundo se uma informação dessa fosse solta, entendeu? E isso o Homem-Aranha faz melhor, de mostrar como o mundo está interagindo. Então, assim, quando metralham o Nick Fury nas ruas e tal, não foi mostrado nenhum tipo de resposta da cidade como um todo, das pessoas, das autoridades, etc. Não foi mostrado o que aconteceria por conta disso, que no mínimo seria noticiado, né? Tipo, alguém metralhou um carro no meio da rua. Então, assim, é uma questão de estratégia que o filme escolhe para como mostrar isso. Eu continuo achando que o espetacular Homem-Aranha 2 fez melhor do que o Capitão América 2. E eu acho que nisso que é interessante da gente pensar, assim, tentar estudar cinema até para entender o que é
a trama pensada por um público específico, que é a gente que gosta de cinema, que são os fãs de quadrinhos, etc. E as estratégias cinematográficas usadas para aquilo, né? I know what I've tried to do, which is tell stories that excite the imagination and maybe say something at a thematic level, maybe something about the human condition with respect to our human relationship with technology, because ultimately I think all my stories have been about that to one degree or another. And to allow people to step through that screen into that world, whatever it is, whether it's the world of the Abyss or the world of the Terminator or Titanic, to let people live in that, create that space for them, and let them live in the shoes of those characters for a while. That's what I set out to do. So I think it's really up to others to sort of sort it out, what it ultimately means. James Francis Cameron, diretor canadense que tem 59 anos, é um dos principais diretores hoje de Hollywood. Foi pai aí de grandes filmes, dos filmes assim com maior bilheteria na história. E a gente tem aí tantos outros filmes que ele fez e que ajudaram muito o cinema como um todo, né? Para quem não conhece, o James Cameron, ele nasceu na província de Ontário, no Canadá, e ele é filho de uma enfermeira e de um engenheiro eletricista, né? Ele cresceu em Niagara Falls e estudou no Stanford College. O James Cameron sempre foi um cara que se interessou assim por desenho, por arte, por pintar e tal, e ele tinha essa vocação, né? Sempre foi um cara que gostava muito disso. Inclusive, ele conta uma história de que ele tinha os pais dele, a mãe que era enfermeira, quer dizer, uma pessoa muito mais, entre aspas, humanizada, e o pai que era um engenheiro eletricista, que era um cara que, tipo, tinha um pensamento muito mais racional. Então ele diz que quando ele fazia os desenhos dele, os esboços, e ficava lá desenhando, ou lendo HQs que ele gostava muito, lendo livros científicos e tal, o pai dele catava tudo aquilo lá que ele estava lendo e jogava no lixo e falava: não, você tem que estudar matemática, tem que estudar português, tem que estudar não sei o que e tal. E de outro lado, a mãe dele recolhia todos os livros do lixo e falava: não, filho, vai lá, estuda, vê e tal. Então ele fala que foram dois opostos que ajudaram ele de alguma forma a se ver, né, a crescer e se desenvolver como homem, como artista e tal. E é muito interessante que o James Cameron, ele se coloca como, quando ele era garoto, ele fala que ele era inclusive um típico geek, assim, que ele era um cara que gostava de ficar na escola, gostava muito de ciência, e ele até conta que ele foi o cara que fundou o primeiro clube de ciências da sua escola, e ele era o presidente. E ele fala que tudo bem, porque afinal de contas só tinha ele e uma tcheca que não falava inglês. E esse era o clube de ciências, e que era o primeiro clube da escola. Então ele sempre foi um cara assim muito voltado para a parte de estudo, sempre foi um cara que se interessou muito por ir atrás dessa parte, principalmente a parte de ciências, que eu acho que é um dos lados dele que chama muito atenção na história dele. Ele chegou aí a fazer faculdade de física e foi formado nisso e tal, mas ele passou por um período muito incerto, assim, porra, tô fazendo faculdade, mas não sei se é isso que eu quero e tal, e o cara resolveu ir trabalhar como caminhoneiro e também como mecânico de ônibus escolares. Então você imagina o que era um cara que, meu, ele desenhava e desenha ainda pra caralho, assim. Ele desenha muito. I'm awesome!
Então um cara que tinha todo aquele talento não sabia o que ele queria fazer no mundo, e aí ele começou já com essa, assim, meio que se desvinculando desse lado mais artístico e buscando alguma coisa. Uma coisa que eu achei muito interessante, e eu acho que aqui cabe só explicar que a gente não vai ficar contando a história dele tão cronologicamente, a gente vai, né, debater várias coisas. Eu, estudando sobre o James Cameron, eu vi que eu analisaria ele como tendo 3 grandes, não lados, mas 3 grandes frentes dentro dele, né? Então ele tem o lado curioso, o lado artístico e o lado empreendedor. Por quê? O lado curioso, que seria meio que o lado, não sei se é o direito ou esquerdo, eu ia falar esquerdo, mas pode ser que eu esteja errado. Tem um lado do cérebro que é o mais racional, né? O mais do engenheiro. E aí ele até comentou numa entrevista que ele não sabe até que ponto era uma herança genética do pai dele, do tipo, o pai dele era engenheiro elétrico, então, ele herdou essa parte matemática, né, no cérebro. I have your brain scanned and permanently backed up in case something terrible happens to you. E até que ponto ele não se dedicava àquilo como uma forma de receber a aceitação do pai, porque o pai dele valorizava isso e não o lado artístico, né? E aí, enfim, ele tem esse lado, né, de desmontar coisas. Ele desde pequeno ele desmontava coisas, queria saber como funcionava o relógio, ele queria montar alguma coisa que pudesse mergulhar na água e não desmanchar na água. Ele liderava os coleguinhas dele da escola para organizar, tipo, montar alguma coisa, montar um brinquedo, montar alguma coisa específica e tal. A gente pode até dizer que esse lado que você colocou, que seria o curioso, é o lado dele meio cientista mesmo, né? O cara que fica buscando por respostas lógicas a questões, tipo, filosofais, assim. Ele quer tentar entender as coisas numa visão muito mais científica mesmo. Uma das criações dele, assim, a primeira, quando ele era estudante na escola, ainda era tipo uma catapulta que ele fez, que era assim, era de grande porte até. Imagine um grupo escolar que montou para abrir até uma cratera, assim, as pedras que arremessava. E o que o Daniel tava falando daquele, tipo, um submarino, né, que não desmanchasse, depois ele acabou fazendo mais detalhado para pôr mesmo ratos, assim, para mandar pro fundo do Niagara's Fall, né, na verdade, de um rio, também tem lá, Niagaras, que também é o nome, e no futuro ele ia acabar sendo o rato dentro do submarino, né, ou seja, ele fez experimentos com o animal, né? Ele teve a ideia, mas ele não se acovardou, ou não ficou com medo, assim, de ele mesmo enfrentar aquilo, de ele mesmo conhecer mais daquilo que ele sempre fascinou. Aliás, desse lado curioso ainda, tem uma coisa que eu acho legal a gente dizer, é que ele cresceu, né, assim, na sua infância, né? Ele teve numa cidade muito pequena dentro do Canadá, que tinha mais ou menos 1.500 habitantes. Ele diz que foi ali que começou a fomentar a curiosidade dele. Por quê? Porque era uma cidade muito pequena, e aí ele fala assim, não tinha nada lá que, assim, ajudasse a desenvolver esse lado curioso. Mas, por outro lado, também não tinha ninguém que pudesse falar pra gente que não desenvolva, não vá atrás, não corra atrás, porque as pessoas, tipo, viviam as vidinhas delas lá e tal. Então, foi, inclusive, positiva esse crescimento dele numa cidade tão pequena. Mas, Dani, quais são os outros pontos aí? Bom, então, aí tem o lado artístico dele, que é basicamente essa questão de contar histórias, né? Ele lia muito, principalmente muita ficção científica, mas com certeza ele lia muito mesmo, tinha o hábito da leitura. E ele também participou de um grupo de teatro na escola, que inclusive foi o professor de biologia dele que abriu, que fundou e tal. E ele falou que foi um dos primeiros momentos em que ele ficou fascinado com a ideia de tirar do nada uma história e contar para as outras pessoas, né? Então eles fizeram peças de teatro escolares e tal. Foi aí que ele se abriu. Aliás, eu abro um parênteses até para comentar de uma coisa que eu acho importante as pessoas pensarem. É muito importante, e o Brasil devia dar mais valor a isso, a esses grupos, né, que você pode formar nas escolas, grupo de teatro, grupo de dança, grupo de um monte de coisa, para as pessoas se dedicarem só àquilo que elas gostam. E é impressionante a gente ver como em todo mundo mesmo, e pegar como exemplo do James Cameron, um grupo de escola, um professor focado e um professor interessado em criar algo novo para os alunos pode fazer tanta coisa na vida das pessoas, né?
Mas enfim, e aí, só pra fechar, o lado empreendedor dele, na verdade, é mais essa questão de realmente ser totalmente focado em querer fazer alguma coisa que faça a diferença. Isso é uma coisa que eu acho que, de uma certa forma, se ensina, não se ensina, se incentiva, mas não tem como aprender. Simplesmente ele sempre teve muita vontade de fazer acontecer. Então, quando ele foi, a gente vai chegar lá depois até, mas quando ele foi trabalhar como assistente de produção num filme, ele encheu tanto o saco do produtor que o cara conseguiu um trabalho para ele maior, para ele dirigir um filme e tudo mais. Então, esse tipo de coisa é muito ser empreendedor, né? Quando você corre atrás e faz uma coisa, uma maluquice para ver se você consegue o que você quer, é uma forma de empreendedorismo. E, na minha opinião, foi uma das coisas que mais me incentivou mesmo ao saber da história do James Cameron, porque eu acho que é muito o que falta em muita gente, como eu acho que é um pouco o nosso perfil aqui da gente que faz o podcast, o perfil provavelmente de quem está ouvindo a gente, que é o da pessoa que gosta de muita coisa, gosta de estudar coisas diferentes, ler coisas diferentes, se envolver com coisas diferentes e às vezes não sabe onde encaixar todos esses talentos, essas vontades. E eu acho que ele conseguiu muito encaixar tudo isso, escolheu a profissão de diretor e correu totalmente atrás disso. E isso acho que é um incentivo muito legal quando a gente conhece isso. Acho que a gente podia colocar mais um lado dele, Dani, que a gente não falou, se você não falou em específico, um lado de ativista. O que você acha? Que eu acho que é vinculado com o cientista empreendedor. Eu acho que todo cientista que tem espírito de empreendedor, ele vai atrás de lutar por um mundo melhor, né? E no caso, ele é um ativista ambiental, ou seja, ele luta por melhores condições atmosféricas, preservação da Amazônia, salvar o mundo e tal, e coloca essas mensagens nos filmes dele. É interessante porque ele veio pro Brasil alguns anos atrás e ele estava falando um pouco sobre o Avatar e ele falou que o presidente Barack Obama, uma das primeiras coisas que ele fez foi a reforma na saúde pública dos Estados Unidos. E ele não via sentido nisso, porque não adianta você dar melhores condições de saúde para a população se você não tem boas condições de saúde no meio ambiente. Então, assim, não adianta uma população saudável num meio ambiente que não é bom para se viver. Então, eu achei isso legal. Ele bate de frente até mesmo com o presidente do país que ele vive há tantos anos, né? Isso que o Dani falou de ele ter um perfil muito parecido com as pessoas que escutam podcast, com nós que estamos aqui e tal, acho que vai muito de encontro com esse momento em que o James Cameron ele faz a faculdade e tal, e no fim ele vai trabalhar como caminhoneiro, vai trabalhar com mecânica, e até quando eu estava estudando sobre ele, me fez lembrar muito aquele velho discurso motivacional do Steve Jobs em Stanford, e que o Steve Jobs fala para ligar os pontos, você sempre liga os pontos. Então, quando você tem uma pessoa como o James Cameron que fez mecânica, que estudou física e tal, o cara pode dizer assim, porra, isso não tem nada a ver com você se tornar cineasta, mas no final o James Cameron conseguiu ligar os pontos. Então, por mais que ele tenha feito coisas que não tinham nada a ver com filmes e tal, ele tinha o lado curioso dele que acabou ligando esses pontos. Titanic was in some ways the roughest project that I've ever been involved with. And what saw me through on that was that I had a relationship with the people who were quite rightly panicking, but they never completely panicked because they knew who I was. And we always treated each other with a kind of a respect. And I always did what I think was the right or ethical thing throughout that. Even though it was costing me millions of dollars, personally, right out of my pocket. To do it, I felt I had to do it, or they would never trust me again on another film. And I think that that's ultimately the most important currency that you reap from any situation. E aí ele
escrevia, né? Ele até diz que ele nem era tão bom em escrever, mas que ele gostava de escrever umas histórias e tal, mas o negócio dele era realmente desenhar, e ele desenhava e desenhava e desenhava muito, e ele desenha pra caralho, assim, é impressionante. Você olha algumas obras dele, pesquisando na internet, desenhos dele, é impressionante, assim, ele é um artista real, assim, muito bom. E o que eu acho interessante é que foi assistir Star Wars, o episódio 4, Uma Nova Esperança, que é um filme de 77, e a partir daquele filme, ele decidiu que ele ia abandonar a profissão de caminhoneiro e ele ia se dedicar inteiramente à indústria cinematográfica. Então, a partir daí, você tem um momento de virada na vida dele que começa a tomar conta dele por inteiro. Como a gente já tinha falado que ele gostava bastante de ficção científica, até os quadrinhos, a maioria, o que ele lia e até o que ele escrevia era contos de ficção científica. E o Star Wars, Guerra nas Estrelas, né, como ele ficou conhecido no Brasil, o episódio 4, que foi de 77, ele foi o ponto de virada para ele se tornar diretor, mas ele já era obcecado pelo filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick. E ele conta, sempre que ele dá uma entrevista e ele acaba falando, ele diz que ele ficou fissurado pelo filme, que ele queria saber, sabe, que foi esse momento que ele foi pensar o que um diretor de cinema faz, como que faz um filme. Ele queria entender tudo, tintim por tintim, como foi feito aquele filme, e assim, acho que foi o primeiro filme que chamou a atenção do James Cameron para o cinema. Ele inclusive conta que com o 2001 foi a primeira lâmpada que acendeu, né? Realmente isso que você falou. E ele comentou que foi a primeira vez que ele percebeu que o cinema também é uma forma de arte e não só uma forma de contar uma história, né? Isso eu acho muito interessante, quer dizer, e realmente o 2001 é um baita de um filme para você compreender isso, né? Como o cinema é uma obra de arte, né? Não é só uma plataforma. E o 2001, ao contrário de todos os outros filmes que eram feitos na época, ele teve um livro de making off, né? Na época não existia YouTube com making off. Mas ele tinha um livro, ele comprou o livro com o making off do filme. Daí ele ficou também realmente fascinado com isso, de estudar como o filme foi feito. Porque realmente naquela época você simplesmente assistiu o filme, né? Eu acho que é legal a gente tentar se colocar no lugar dele. O 2001, Odisseia do Espaço, é de 68. Provavelmente ele viu nessa época mesmo, ele tinha lá os seus 14 anos. E aí, se você parar pra pensar, tenta pensar em 68, você via um filme, onde que você ia buscar informação sobre ele? Não tinha internet, não tinha... Provavelmente a televisão não falava muito sobre cinema. Então, a oportunidade de pegar um livro de making off do filme era uma coisa meio surreal, né, pra época. Então, é legal a gente tentar se colocar nesse período histórico dele, né? Inclusive, foi um cara que, sempre manteve essa parte visual muito próxima, né? Então, tem uma história curiosa de que quando ele estava na faculdade, ele ficava em um quartinho muito pequeno, que tinha um banheiro e o quarto lá onde ele fazia os estudos e tal. E ele falou que muitas vezes ele gostava muito de pintar e às vezes não tinha espaço para ele pintar. Então, ele ia até o banheiro e no banheiro ele pintava na parte de trás da porta, né, do banheiro. Ele pintava coisas que ele sonhava, coisa que ele imaginava e tal, ele pintava lá. E para ele saber se aquela perspectiva estava boa do desenho, ele abria um pouco a porta e olhava pelo reflexo do espelho do banheiro para tentar ver o desenho de outras perspectivas e conseguir dar um acabamento melhor pro desenho. Quer dizer, um moleque que tá na faculdade, que já tem essa visão, né, que já tem essa curiosidade, essa busca por uma coisa quase que perfeccionista, assim, você já percebe que é um cara diferente, né? E eu acho interessante que ele, como mente criativa, né, que é importante a gente dizer que dentro do cinema você tem várias funções lá dentro. E o diretor, ele exerce uma função quase que como o cara que vai materializar a criatividade ali. É ele a cabeça criativa no filme. E o James Cameron, ele até já teve esse impulso, né, de ser um cara que tem uma espécie de liderança com as pessoas e tal, porque ele corria atrás daquilo que ele queria, daquilo que ele sonhava, mas ele é um cara que sempre teve muito ligado também na parte artística mesmo.
Então ele fala que muitas das coisas que ele fez, que ele desenhou e tal, vinha de sonho. Então ele fala que, ele dormia, ele sonhava com algumas coisas e ele desenhava. E tem outra passagem dele também na faculdade, que ele conta que uma vez ele dormiu e quando ele acordou, ele falou, caralho, eu sonhei com uma floresta muito louca e tal, que tinha umas árvores que caíam assim, tinha uma espécie de galho que caía, esses galhos eram luminosos e tal. E ele falou, puta, eu fiquei muito louco com aquilo, o que eu faço com isso agora? Ele falou, caralho, eu sei desenhar, vou desenhar isso. E aí ele desenhou essa árvore que 30 anos depois foi se materializar justamente no Avatar, né? Que é um dos filmes que mostram muito esse lado criativo, esse lado artístico do James Cameron. Então é muito interessante, principalmente para você que está escutando o podcast, que sente que tem esse lado criativo aflorado, que você perceba no pequenas coisas, em sonhos, em histórias que te contam e tal, que você consiga ir documentando isso de alguma forma. Escreve, desenha, tenta ir colocando isso no papel. Ele inclusive tem um pôster de um filme que ele ia fazer, tipo, logo no começo da carreira dele, e atrás do pôster, assim, tem uma mulher enorme e azul, tipo, e ele fala, olha só, não tem nada a ver com o Avatar. Ele falou, mas eu já tinha uma criatura azul dentro de mim que habitava e que me fazia pensar naquilo. Então, é um cara que, tipo, antes de qualquer coisa, é um artista nato, assim, né? Um cara que, tipo, conseguia desenvolver muito bem isso. Inclusive uma curiosidade, numa reportagem perguntaram pra ele se ele se inspirou na esposa dele pra fazer os Na'vi, né? Porque a atual esposa dele é uma ex-modelo, também é ativista ambiental e tudo mais. E ela é realmente, assim, ela é alta, ela é magra, esbelta, assim, bonitona, do tipo que chama atenção. Daí ele falou que não necessariamente porque ele criou o conceito dos Na'vi antes de conhecer ele. Faz muito tempo que ele vem desenvolvendo a ideia lá do Avatar, que a gente viu mais recentemente nos cinemas, e que com certeza vai ver, porque vai ter mais continuações. Mas, daí ele até comenta assim, ele fala assim, mas provavelmente, quando eu a conheci, eu estava justamente procurando alguém que se parecesse com o que eu tinha em mente. Então, provavelmente ele se apaixonou por esse visual que ela tem, que a esposa dele tem, de ser magra e esbelta, né? Ela só não é azul, né? Fica meio difícil. What is real? How do you define real? A parte gossip agora do podcast, né? Interessante que o James Cameron, ele tem tudo isso que a gente tá falando, todos esses lados, mas aparentemente ele demorou bastante para se encontrar amorosamente, né? Porque, no final das contas, o casamento envolve amor, envolve companheirismo e ter afinidade com a pessoa. Porque ele tem a mesma quantidade de filho que ele tem de ex-esposas. O cara já foi casado 4 vezes. Na verdade, a Suzy Ames, que é essa que o Daniel tá contando, é a 5ª esposa dele. E ele tem 4 filhos. Então ele tem 4 ex-mulheres e 4 filhos. Ele casou primeiro com a Sharon Williams, depois com a Gail Anne Hurd, depois a 3ª esposa dele foi a Catherine Bigelow, que a gente já fez um podcast sobre ela. Depois ele casou com a Linda Hamilton, que é a atriz principal do Exterminador do Futuro, e ele se separou dela em 1999 e casou com a Suzy Ames em 4 de junho do ano 2000. Ou seja, ele já está há 14 anos com ela. Com a Linda Hamilton ele teve o primeiro filho, e agora com a Suzy Ames eles já estão no 3º filho, 4º filho dele no total. E provavelmente não vai ter mais, porque eles já passaram da idade de ter filhos, né? Não consegue, né? Mas enfim, só pra... na verdade o que eu queria falar também, o quanto é interessante a gente ver que ele na verdade não demorou tanto para se encontrar profissionalmente. Essa fase que ele teve de dirigir caminhão, dirigir ônibus, enfim, né, foi inclusive a época do primeiro casamento dele, ele tinha seus 26, 27 anos, né, se for ver bem, é uma idade que realmente muita gente ainda não tá muito, não sabe muito bem, e que tá todo mundo querendo saber o que fazer da vida e às vezes tá com dificuldade de encontrar. E daí eu acho que é importante a gente entender isso, essa fase não foi assim, tipo, ele virou um caminhoneiro, vou ser caminhoneiro. Não, foi o trampo que ele achou pra tentar se encontrar, pra ganhar uma grana, claro, todo mundo precisa. Mas eu acho que o mais interessante da gente pensar no que ele busca é em como ele realmente foi atrás do que ele queria. Em nenhum momento ele falou assim, eu vou estudar cinema. Não, ele é um artista, ele desenha, ele faz muita coisa.
eu vou trabalhar, e foi lá e foi atrás. Eu acho muito interessante ver esse impulso que ele tem, que é muito forte, né? Inclusive, ele diz que a mulher dele até reclama, porque qualquer coisa que ela pede pra ele, ele fala, querida, eu tenho coisa pra fazer. Tipo, ele sempre tem alguma coisa pra fazer, porque é um cara completamente inquieto, que tá indo atrás de alguma coisa e tal. Mas é legal a gente dizer que o próprio James Cameron se classifica como um diretor que não chega a ser um diretor brilhante, quer dizer, um cara que coloca metalinguagem nos seus filmes, que tenta filosofar muito ali e tal, mas ele diz assim, eu posso não ser o diretor mais brilhante que exista hoje no mercado e tal, mas com certeza eu sou um dos diretores que mais trabalham, que mais vão atrás, que mais estudam, que mais quer saber, que mais se desenvolve, né, naquilo ali. Então ele não busca ser um cara brilhante no sentido de, pô, vou contar um negócio aqui completamente, assim, fora de linha, né, uma coisa totalmente louca, porque eu quero dizer isso, eu quero dizer aquilo e tal. Então ele tem isso. E quando ele começou a carreira dele como diretor, ele foi trabalhar, inclusive, com o Roger Corman, que é um cara que é diretor, é roteirista, é produtor e tal. E esse cara, ele foi muito importante na história de Hollywood, inclusive porque ele foi o responsável por lançar alguns dos principais atores e diretores de cinema, porque os caras trabalhavam com ele e ele dava uns toques pro cara, dava liberdade pros caras e tal. Então, por exemplo, o Roger Corman lançou o Robert De Niro, lançou Jack Nicholson como atores, e além disso lançou, e até os próprios diretores tipo reconhecem isso, que ele foi um dos responsáveis por eles se tornarem diretores. Ele lançou, por exemplo, o Coppola, o Scorsese, o James Cameron, o Tim Burton, Ron Howard, cara, lançou uma galera, e tipo, várias pessoas de ponta, assim. E aí, o James Cameron tava trabalhando lá com o Roger Corman, e aí ele tava lá fazendo storyboard, tava ajudando na parte de produção e tal. E aí diz que depois de filmar umas 2, 3 vezes, vários dias e tal, uma cena, o Roger chega pra equipe e diz assim, cara, não tô conseguindo chegar na cena que eu esperava chegar. E agora? E aí o James Cameron chega pra ele e fala, meu, faz o seguinte, me coloca como, tipo, segundo diretor encarregado e deixa eu filmar algumas cenas, porque eu acho que eu sei como fazer isso. E aí o Roger, em vez de tipo, que isso, sabe, ter aquele ego, aquele orgulho, não, o Roger vira pra ele e fala, meu, beleza, vai lá e tenta. E aí o James Cameron sai dessa reunião, os amigos ali do James Cameron da produção viram pra ele e falam, e aí, como é que foi a reunião, não sei o que, daí ele chega e fala, pô, acabei de ser promovido a segundo diretor, e a galera, nossa senhora, o cara que era, tipo, fazia storyboard, tava aqui ajudando e tal, o cara promoveu ele a segundo diretor, e ali foi o começo da história dele como diretor, né, dentro do cinema. There's a tremendous temptation to do a workaround, or to do a moral or ethical workaround or shortcut in a lot of situations, because it's easier and it's just you're so needy to get those little breaks and so on. And I think a lot of people get sort of ethically short-circuited at that stage, and they never recover. You know, because I think a lot of people would say, well, you know, I'll do what I have to do now, but then later I'll be good. It doesn't work that way. You are who you are. And fortunately I've managed to get where I am with the occasional burglary aside, without having to really hurt anybody or go against my word. I think ultimately it becomes the most important thing that you have. It's the most important currency that you have. Having a successful film is a very important currency as well, but in the long run, your word is the most important thing. And if you say you're going to do something, you have to do it. O Piranhas 2, Assassinas Voadoras, como ficou conhecido no Brasil, é um filme que o James Cameron, enfim, caiu lá para dirigir o filme, e aí ele contou que o produtor do filme era um cara meio... Ele disse que o cara era meio
meio sacana mesmo, né? Porque o que ele fez? Ele foi filmar o filme, inclusive o roteiro tem a mão do James Cameron e ele tem um instrutor de scuba diving, que é uma coisa que o James Cameron sempre praticou lá no Canadá, que ele sempre gostava, mas enfim, ele estava filmando e em determinado momento esse produtor mandou ele embora, falou assim, você está demitido e tudo que você fez é uma porcaria e não serve para nada. E com qualquer diretor iniciante, se um produtor chega e fala que ele fez merda, que ele fez coisa que não presta e que não tem como cortar, etc., muita gente, iria pra casa chorando e ia desistir, né? E ele, a todo tempo, ele sabia que ele tinha feito um bom trabalho. Ele falava, eu posso não ser o melhor diretor do mundo, mas eu sei que o meu trabalho foi bem feito. E aí ele começou a correr atrás porque ele queria ter acesso ao que ele tinha filmado, e ele não tinha acesso a isso. E ele foi atrás do produtor e falou assim, eu quero pelo menos assistir o que eu filmei. E o cara ficou, enrolando ele e não deixava. Até isso ele filmou, ele gravou as cenas na Jamaica, que é onde o filme estava sendo feito, e foi para Nova York, enfim, e daí ele correu atrás do cara em Roma, porque era um produtor italiano e a montagem final do filme ia ser feita na Itália, em Roma. Aí o que ele fez? Ele foi até Roma e ele ele conta a história de que ele, de certa forma, invadiu, ou seja, ele entrou na sala de montagem sem autorização, sem ninguém tá vendo, para ter acesso, e ele acabou cortando o filme de um jeito que ele achava melhor, e ele ele disse que provavelmente ninguém nem percebeu, porque eram esses filmes de baixo orçamento, com certeza o montador tinha um monte de outras coisas para fazer, e aí ele simplesmente nem viram lá os cortes que ele fez, que ele disse que ficou até um pouco melhor. Então eu acho que isso também é uma forma dele ser empreendedor, no sentido de correr atrás e falar, não, eu quero no mínimo ver o que eu fiz, porque ele precisava ter a certeza de que ele tinha realmente se ele tinha feito um bom trabalho ou um mau trabalho. E nesse momento, ele teve a certeza de que ele fez um bom trabalho, de que ele podia ser um bom diretor, ele teve essa certeza. Então eu acho isso muito legal, assim, ele tem noção do que é ser bom, e ele sabe olhar para uma coisa e falar assim, eu acho que uma coisa que falta em muita gente, né? Às vezes a gente faz trabalho e a gente acha que a gente está fazendo mal feito, ou a gente acha que a gente não é tão bom quanto os outros e tal. E é preciso ter um pouco dessa visão clara do isso aqui é bom. Ele até fala várias vezes que ele não é perfeccionista, como muitos diretores dizem ser, né? Você pega o Scorsese mesmo, provavelmente se classificaria como perfeccionista. E o James Cameron fala que ele não é perfeccionista. Ele gosta de fazer, ele é certista, ele gosta de fazer o certo. Então ele não precisa estar perfeito, só precisa estar certo o que ele faz. E acho que é bem isso, né? Ele é um diretor que tem essa característica. Sobre esse negócio do perfeccionismo, né, Dani? Eu vi uma entrevista dele que ele fala assim, as pessoas podem dizer que eu sou perfeccionista, mas eu não acho que eu sou. De qualquer forma, se você for comparar dois caras que correm, dois corredores profissionais, atletas, ele falou, o que os caras fazem? Os caras correm pra um chegar na frente do outro por milésimos de segundo. Ele falou, é isso que eu faço, eu tento, estudar o máximo possível pra ser um pouco melhor e tentar fazer o negócio da maneira mais certa possível. Então, o cara não é perfeccionista, mas é perfeccionista. É só ele que não assume o título, né, de ser, mas cara, não tem jeito. E eu acho que outra coisa interessante da gente pensar é que essa coisa dele correr atrás, né, dele ir atrás dos sonhos, de ser um cara que é audacioso, que vai atrás, é muito porque a partir do momento que ele entra no mercado de cinema, ele se sente completo, né, com aquilo. Então, a gente pode dizer que o motivo pelo qual também ele, se dedicou tanto e foi tanto atrás das coisas que ele queria dentro do cinema, porque era uma profissão que completava ele como ser humano, né? E eu acho que é isso também que falta para as pessoas, às vezes você pode não se sentir bom o suficiente naquilo que você faz, talvez porque não seja ainda algo que te encante os olhos. E ele fala muito isso, ele fala, cara, tudo que eu fiz, nada foi por dinheiro. Eu nunca pensei em ir pro cinema porque eu queria ganhar mais. Eu queria ir no cinema porque eu queria fazer aquilo que eu gostava. E aí eu já junto com uma frase que eu gosto muito, que é assim, quem geralmente trabalha por dinheiro ganha pouco. E eu acho que o James Cameron
é isso, assim. O cara foi atrás daquilo que ele amava e, consequentemente, ele ganhou rios de dinheiro com aquilo. Aliás, isso dá uma deixa muito interessante o que você falou, porque o que ele fez depois do Piranhas 2? Ele escreveu o roteiro do Exterminador do Futuro e ele começou a procurar pra filmarem, né? Só que a condição dele era dirigir o filme, ele queria dirigir o filme que ele tinha escrito. E ninguém queria, o filme chegou nas mãos de estúdios de Hollywood muito grandes, só que não aceitavam, falando, imagina que esse mané vai dirigir o filme. E aí o que aconteceu? Ele chegou nas mãos do produtor Gale Anne Hurd, que esse produtor comprou os direitos do filme por $1. Tipo, o James Cameron vendeu os direitos do filme todo por $1 em troca de dirigir o filme. E aí ele começou a fazer o Exterminador 2 e dirigir. Acho que você falou produtor Gale Anne Hurd, né? Na verdade, a produtora, porque é uma das esposas dele. O cara é um safadinho. Ah, sim, tá. É que tá em inglês, você não sabe. Gale, pra mim, é tipo... Pode ser de homem, de mulher. Ok! Enfim, e aí a produtora Gale Anne Hurd, que comprou os direitos por $1 e ainda casou com ele. Não sei quem foi mais esperto, né? Quem vendeu os direitos pra dirigir e ainda pegou a produtora, ou quem comprou os direitos só por $1 e ainda pegou o diretor, né? E depois pegou a pensão, né? De repente, né? Hoje deve ser bom ter uma pensão do James, né? Eu tenho pra mim que ele falou, ok, te vendo por $1 você dá pra mim ainda. Não duvido muito que foi isso. Ou então foi aquela cena romântica, tá dando uma abraçadinha. Ah, não sei o que, mas vende $1. Isso $1, tipo, aí acaba, entendeu? Mais ou menos assim. Mas tudo bem. E aí o que aconteceu? Ele, enfim, começou na produção do Exterminador do Futuro e eles conseguiram o maior astro dos filmes de ação da época, que era o Arnold Schwarzenegger. Ou Schwarzenegger. Só que o Arnold Schwarzenegger estava fazendo outras coisas, eles precisavam esperar o Arnold Schwarzenegger ter a agenda livre. E aí o que ele fez enquanto ele esperava o Arnold Schwarzenegger ter a agenda livre? Ele escreveu o roteiro de Aliens, o Resgate, certo? Acertei, né? Em inglês acho que é só Aliens, né? E ele também escreveu o roteiro do Rambo 2. Tipo, mano, ele escreveu 2 roteiros. Tipo, vou ter que esperar o Arnold mesmo, então vamos escrever mais 2 roteiros. E aí nisso ele já tava, tipo, na indústria de Hollywood, né? Ele já era o grande diretor. E aí o que é legal? Ele foi galgando, ele foi conseguindo filmes com altas quantias de dinheiro, altos orçamentos. Ele fez, tipo, True Lies, que é super legal. Inclusive, é interessante analisar como ele sempre tem personagens femininas muito fortes, né? Sempre mulheres muito bravas, muito... Né? A Sigourney Weaver, inclusive, repete a parceria, né? Tipo, ela fez o Aliens e depois ela apareceu no Avatar. Mas o que é interessante o James Cameron foi lá, fez Titanic, que custou uma fortuna pra época, mas conquistou a maior bilheteria do mundo, da história, praticamente. É claro que se a gente corrigir essas coisas de... se fizer a correção monetária, se fizer a correção de inflação, não chega a ganhar do E o Vento Levou, mas é outro período, né? O fato ele conseguiu uma bilheteria absurda, conseguiu 11 Oscars com o Titanic. Aí você pensa, nossa, vou começar a fazer filme que nem um louco. O que ele fez? Ele ficou quase 10 anos elaborando o Avatar. E nesse período em que ele ficou elaborando o Avatar, ele não ficou elaborando um roteiro e um mundo novo. Ele ficou elaborando um roteiro, um mundo novo e uma tecnologia de câmera que ele mesmo desenvolveu, claro que com empresas, né? Ninguém desenvolve sozinho, mas que ele tomou a frente da produção das câmeras 3D e fez o Avatar, que não só revolucionou o mercado exibidor do cinema, porque, claro que eu acho que existiria o 3D de qualquer forma, mas ele simplesmente se adiantou nisso, chegou antes, como também o Avatar conquistou uma bilheteria ainda maior do que o Titanic. Se eu for essa questão de sucesso de bilheteria, dando uma de Exterminador no Futuro, voltando um pouco ao assunto, o Exterminador do Futuro, ele tinha um orçamento de 6,5 milhões de dólares. E o filme lucrou mais de 70 milhões de dólares. Ou seja, mais de 1000%. Na verdade, já existiam alguns filmes 3D. Só que era aquele 3D que a gente tinha aquele óculos que uma lente era vermelha e a outra era azul, né? E assim, o que ele criou é incomparável, né? A profundidade. O legal do Exterminador do Futuro é que o James Cameron diz que esse foi o filme mais
fiel dele em termos do que ele imaginava, né? Porque ele sonhou e, cara, ele desenhou o filme inteiro em storyboard, cena a cena. Ele foi desenhando, foi lembrando, foi desenvolvendo e tal. Então ele mesmo diz que esse é um filme que, de todos os filmes que ele fez, foi o filme mais fiel em termos técnicos, assim, tipo, eu quero fazer um robô e ele tem que fazer isso e tal. Eu vi desenhos dele que ele fez na época, tipo, da cena do Exterminador com a mãozinha lá esticada em cima da mesa e, tipo, fazendo corte na mão pra arrumar o braço que tava quebrado. Tipo, desenho disso o cara fez. É muito foda isso, né? I lived in a small town. It was 2,000 people in Canada. Little river that went through it. We swam in a lot of water around. Niagara Falls was about 4 or 5 miles away, the Niagara Falls, and so I've always sort of loved the water, possibly as a result of that, and that's manifested itself obviously in my work. I was so high I did not recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. Bom, daí o Dani já passou um pouco aí por alguns filmes que ele fez, né, dentro da filmografia dele. Acho que vale aí uma ressalva justamente para Aliens, que também foi um filme, tipo, de muito sucesso na época, e que catapultou ainda mais a Sigourney Weaver como uma atriz de filmes de ação e tal, e como o Dani falou, acabou fazendo nova parceria com ele lá em Avatar, revivendo um pouco essa personagem forte, né, essa cientista e tal. Então já criou essa parceria. A Sigourney Weaver, ela até concorreu ao Oscar de melhor atriz pelo filme Aliens, O Resgate, como ficou conhecido no Brasil, e o filme ganhou o Oscar de melhores efeitos especiais, ou seja, que já era, já tinha muita influência do James Cameron. E é legal de se você assistir o filme e assistir o Avatar, as cenas no espaço, da nave, ou mesmo aqueles robôs que o soldado vai lá, ele se mexe, dá um soco e o robô faz um movimento, já tinha isso no Aliens, que eram os mesmos robôs, a pessoa entrava, é igualzinho. Então você vê que, assim, o Avatar, ele usou ideias antigas, mas, assim, muito melhor trabalhadas. Depois a gente tem aí, lapso, né, do que ele pensa, o que ele gosta, que é justamente dessa parte do mar, essa coisa do mundo, né, embaixo da água e tal. Ele sempre gostou muito dessas expedições marítimas e tal, e ele passou os 10 anos estudando. E aí foi quando, inclusive, ele começou a investir e a procurar muito desses grupos que fazem expedições marítimas e tal, porque ele queria realmente entender um pouco mais. Então ele ficou 10 anos na busca disso, entrando nos submarinos, tentando desenvolver um pouco mais esse lado dele, o que aflorou ainda mais tantas ideias que vieram depois a se materializar no Avatar. Então, como a gente tinha dito bem no começo do podcast, que ele punha os ratinhos lá nos mini submarinos, eu disse que ele ia acabar sendo o rato de laboratório. Por quê? O James Cameron, ele sempre esteve envolvido com as pesquisas submarinas. A gente sabe que, tipo, até o centro da Terra, né, onde tem o magma e tudo mais, tem muitos e muitos quilômetros de profundidade. E o ponto mais profundo, digamos assim, do planeta Terra é a Fossa das Marianas, que se chama. Ele fica lá no Oceano Pacífico, perto das Filipinas, e é um buraco gigantesco de mais de 11 mil metros de profundidade. Tipo, você tem que ir 11 quilômetros pro fundo até o final. E até é um lugar, assim, que recorreu muitos estudos, porque antes os geólogos eles pensavam assim, pegar todo aquele material nuclear, radioativo, e jogar lá, porque lá tem uma forte sucção. Então fica, tipo, sugando pro centro da Terra. Então,
vamos jogar o lixo radioativo lá, porque vai pro centro da Terra e é eliminado. Só que daí é proibido por leis internacionais. E o que acontecia? Sempre iam várias equipes para esses lugares. E elas iam nos mini submarinos chamado batiscafo, que é aquele submarinozinho bem apertadinho, pequenininho. O James Cameron, ele foi o primeiro ser humano a ir sozinho para lá. Então assim, ele desceu até lá embaixo para fazer as pesquisas, e ele ficou mais de 6 horas sozinho lá, enquanto os outros técnicos faziam recolhimento de materiais, tudo mais. E o cara, assim, super, hiper, mega corajoso, porque não é assim, pô, deu problema, abre, vai nadando pra cima. Tipo, deu um problema, você tá morto. Então, ele nem tinha aquela coisa de, não, eu sou um diretor de Hollywood, eu quero uma vida fácil, tal. Não, o cara, sim, ele acredita numa coisa e ele não tem medo de pôr a própria vida em risco por aquilo. Exatamente. E ele nessas expedições marítimas, ele encontrou, né, algumas espécies de peixe, seres e tal no fundo do mar que antes nem era sabido da existência. Então ele teve uma importância muito grande realmente dentro dessa parte de expedições marítimas e tal, que era uma coisa que ele gostava muito, né? Eu acho que uma das características que a gente pode carimbar dentro do James Cameron é que é um cara que gosta muito de inovação, né? E aí tem uma frase dele, inclusive, que ele diz assim, que qualquer pessoa pode pular de avião com paraquedas. Ele falou, mas e se existir uma primeira pessoa que pula sem paraquedas? Aí ele fala, eu não quero ser necessariamente essa pessoa que pula sem paraquedas, porque provavelmente ela vai morrer. Ele falou, mas ele quer esse tipo de coisa, ele quer desenvolver. E aí entra numa outra coisa aqui que o Dani também já estava falando, que é dentro do Avatar, né? Que o Dani falou, ele desenvolveu, assim, inevitavelmente o 3D iria existir, mas eu acho que o James Cameron fez, ele na verdade popularizou isso, porque ele ajudou a desenvolver a câmera que filma em 3D, que era uma tecnologia até então muito cara, com uma câmera muito gigantesca e tal, e ele ajudou a desenvolver uma câmera, e eu vi até alguns vídeos deles filmando com a câmera, cara, uma câmera muito móvel, assim, tipo, apoiada no ombro, com aquela coluna cervical, né? Ele consegue filmar para cima, filmar para baixo, para os lados. Não é uma câmera que necessita de um tripé, por exemplo, ou de algum apoio mecânico para que ela faça as filmagens que sejam necessárias. Então, é uma possibilidade que ele abriu quando ele praticamente criou essa câmera que dava mais mobilidade. Então ele popularizou o 3D de uma certa maneira, né? E a gente pode dizer que o 3D que a gente conhece hoje está muito atrelado ao nome do James Cameron. Então é um cara que é engajado tanto na parte de meio ambiente, que a gente estava falando antes e tal, quanto na parte tecnológica. E isso eu acho que a gente pode carimbar dentro dele. E ele fala que todo filme que ele faz, de uma certa maneira, expressa esse lance de amor e ódio que a gente tem com a tecnologia. Então ele entende que o ser humano é um ser tecnológico, é um ser que busca sempre por inovação. Só que a gente precisa pensar até onde a gente vai por essa inovação, até onde que a gente desenvolve isso. E isso tudo está estampado no Avatar, que é o projeto na filmografia do James Cameron, que é um projeto mais audacioso em termos visuais, em termos de mensagem, né, de meio ambiente e tal, e que ele falou que ele não deu margem para a sua criatividade. Então, o que ele pensava, ele fazia, ele não restringia a criatividade dele. E ele falou que isso de uma certa forma até assustava um pouco a equipe, porque era uma equipe que toda hora estava se deparando com ideias novas, com desafios novos, e ele precisava criar esses desafios, inclusive para a equipe se sentir motivada, né, para continuar fazendo o filme. Para quem não sabe, o Avatar, que é um filme, eu acho o filme sensacional, é um filme que ele foi praticamente inteiro, né, feito em 3D, assim, todo o ambiente foi recriado
e dizem que um frame demorava cerca de 60 horas, 100 horas para ser renderizado para acabar do jeito que a gente vê. Então ele falou que o filme, depois de pronto, até renderizar, fechar o filme e tudo, foi o primeiro filme que atingiu a casa de 1 pentagigawatts lá. Tipo, foi o primeiro filme que, em termos de tamanho de arquivo, assim, foi o filme que, tipo, extrapolou todas as barreiras. E, cara, pra mim, os filmes se dividem entre 3D do Avatar e os outros. Porque, assim, quando hoje eu vou no cinema pra ver um filme 3D, eu acho uma bobagem ver filme 3D quando os caras inserem o 3D ali, o 3D pós, né? Quando o filme é filmado em 3D, você consegue perceber a diferença. Aquela cena, a primeira cena do Avatar, que aparece uma gota na frente do personagem principal, aquilo ali, quando eu vi a primeira vez, cara, foi um negócio maluco, assim. Eu falei, cara, eu tô vendo a revolução na minha frente, assim. E é legal que tematicamente ele consegue manter, né, uma visão. Eu acho que, assim, se for parar pra pensar, o Avatar, ele é visualmente absurdo. E se for pensar, assim, a história, como ele mesmo entende a si mesmo, como não é algo genial, né? A trama é uma trama básica, né? Uma Pocahontas atualizada. Realmente, assim, ele não elaborou uma nova, mas também seria demais o cara querer elaborar tudo tecnologicamente falando e depois querer elaborar uma trama que revolucionasse a forma de se contar histórias ou qualquer coisa parecida. Mas de qualquer forma, o que ele faz muito bem e com eficiência muito boa. Mas o interessante é que ele, além de estar relacionado com o que é ambiental, com essa questão de salvar o mundo, de melhorar o mundo, ele também cresceu, e ele declarou isso numa entrevista, que ele por ter crescido nos anos 60, ele sempre teve dentro dele um certo medo ou uma certa relação com a ideia do fim do mundo, porque nos anos 60 as pessoas imaginavam que o mundo ia acabar, porque o mundo estava polarizado. A gente lembra do podcast que a gente falou sobre Nascido para Matar, né? O mundo estava polarizado, Estados Unidos, União Soviética, etc. Então as pessoas falavam muito no fim do mundo. E ele comentou que, aliado a ter crescido nesse meio, ter crescido num ambiente que surgiam os hippies, né? Paz e amor livre, etc., pregando tudo isso. Ele também cresceu lendo muita ficção científica, que com certeza falava do fim do mundo. Ele sempre vinculou isso à criação dele. Então, o próprio Exterminador do Futuro tem nuances de um fim apocalíptico, de um fim do mundo, alguma coisa parecida. O Avatar pasmem, até o Titanic, porque ele declarou que ele vê o Titanic como o microcosmo do mundo. E aí o que acontece? Esse mundo acaba, ou seja, o Titanic afunda, por conta de um desvio, né? Então, tipo, tinha um iceberg, não conseguiu desviar. E ele fala que ele imagina que se o mundo for acabar um dia por falha humana, ele vai acabar assim, do tipo, precisamos desviar de algo, precisamos parar de poluir o ar, e aí começa a fazer o desvio, mas já é tarde demais e tal. Então é muito interessante ver como ele enxerga a visão do fim do mundo, né, do mundo acabando. E o Avatar tem muito disso, tanto o mundo nosso mesmo, quanto o mundo de Pandora, que está lá sendo destruído pelos humanos que chegaram lá. Assim, então é interessante ver tematicamente como a história dele converge para tudo isso que ele tenta transpor para a tela, né? I look back at who I was at 10 years old or 9 years old, and I'm the same person now, and in essence, wanting to build things and wanting to get a lot of people together and do some grandiose thing, whether it was build a fort or a tree house or an airplane. Once we built an airplane, not intending it to fly, just hang from a tree, but that sort of thing. And I realize I'm just doing the same thing now, just getting a bunch of kids to help me build a fort, except that now it takes $100 million, and the kids are all my age. Falando um pouco dessa, insignificância do homem, casa muito com um filme que ele estava produzindo e que deveria ter sido lançado em 2012 e acabou sendo engavetado. O At the Mountains of Madness, ou Nas Montanhas da Loucura, seria um filme baseado num
conto do H.P. Lovecraft. Foi um dos primeiros escritores de horror do mundo. Ele escreveu assim, no mundo não, contemporâneo. Nas Montanhas da Loucura, ele é de 1936. Ele foi lançado, mas ele foi escrito antes pelo H.P. Lovecraft. E ele fala assim de um grupo de exploradores encontram uma criatura antiga e ele descobre assim que não existe céu, não existe Deus, não existe nada. Existem criaturas maiores que os humanos e que a gente foi criado por acaso. O Cameron estava produzindo e quem ia dirigir era o Guillermo del Toro. Aí o que aconteceu? O Ridley Scott, que foi o responsável pelo primeiro Alien, ou Ridley Scott, como o Daniel me corrigiu aqui baixinho, o nome do diretor, ele escreveu o Prometheus, que é basicamente a mesma coisa. Mostra que quem assistiu o Prometheus vê no começo que a humanidade surgiu porque uns alienígenas lá, os arquitetos, jogaram DNA na água e surge a vida na Terra, entendeu? Foi como se fosse um projeto de ciências. Então o que aconteceu? O James Cameron, ele acabou arquivando o Nas Montanhas da Loucura, porque o filme ia acabar muito parecido com esse filme Prometheus. Eu aposto que o do James Cameron com o Del Toro ia ser muito melhor do que o Prometheus. Sem dúvida. O bom é que daí o que o Guillermo del Toro foi fazer? Pacific Rim. Porque ele mergulhou lá na mesma fossa lá do James Cameron e encontrou uns monstros bizarros, né? E eu continuo achando que se fosse o filme do James Cameron com o Del Toro ia ser melhor, inclusive, que Pacific Rim também. Bom, a gente passou então pela filmografia toda do James Cameron, falando um pouco sobre ele, né? É legal a gente dizer que depois do Avatar, o James Cameron se engajou ainda mais nessa questão de meio ambiente. Ele é procurado anualmente, mensalmente, diariamente por grupos indígenas ao redor do mundo que querem que ele se junte à causa, que ele ajude a divulgar a causa, que ele ajude nas questões ambientais que essas tribos, que esses grupos estão tentando desenvolver. Ele inclusive cita o exemplo do Brasil, que ligaram para ele e falaram: cara, você tem que ir pro Brasil visitar uma tribo indígena. Ele falou: o que eu vou fazer lá? Eu sou cineasta. Os caras falaram: não, a tribo quer você, quer que você venha, quer que você fale com eles. E ele foi, ele conheceu a tribo, entendeu a causa e virou um cara totalmente engajado nesse meio de uma solução ambiental, né? E isso é muito legal da parte dele. É importante a gente dizer isso porque ele é um cara que, como o Daniel falou, faz essa analogia da humanidade e ele fala que ele não quer ver os filhos dele vivendo em um mundo completamente sanado pela natureza. Ele que é um cara completamente apaixonado pela natureza, pela tecnologia que envolve a natureza, né? Pela biomimética que tem a natureza. Ele é um cara que se envolve muito com isso e que ele busca muito isso. Então, o Avatar foi esse projeto que alavancou ele para essas causas e que faz muito bem pro mundo ter um cara assim. Inclusive, teve uma época que surgiu até boatos de que ele gravaria cenas do Avatar 2, 3, etc. na Floresta Amazônica. Foi, no fim das contas, foi boato, até porque a floresta do Avatar é totalmente criada, né? Um mundo à parte, não é o que já existe. Mas ele declarou que ele teria vontade de fazer um documentário sobre a Amazônia. Inclusive, ele já fez vários documentários, a gente acabou não comentando sobre eles, mas ele chegou a dirigir documentários e seria muito interessante se ele pudesse fazer um sobre a Amazônia. É mesmo, ia ser muito legal. Eu, como fã de documentários, assistiria fácil um documentário do James Cameron. Bom, o James Cameron, ele é um diretor já quase na casa aí dos seus 60 anos, né? Como a gente falou, ele tem 59 anos. E ele é um cara que tá aí já totalmente, assim, estabilizado dentro de Hollywood. Ele é tido como um cara que gosta de ficar no set. Ele é um cara muito forte na parte técnica mesmo. Ele gosta de ver a posição da câmera, como que a câmera tá se desenvolvendo. Ele questiona muito o diretor de arte, diretor de fotografia, ele quer entender como é que as coisas funcionam. Então, assim, é um cara que continua com fome de cinema, continua querendo aprender sobre o cinema, e isso torna ele um dos principais diretores
de Hollywood. Inclusive eu queria fazer um gancho com podcasts anteriores daqui do Cinemação, porque é o seguinte, a gente fez o podcast Profissão Cinema e o Profissão Carreira Internacional. E nesses 2 podcasts se falou muito sobre querer trabalhar com cinema, querer fazer cinema. E uma coisa muito interessante que ele fala e que tem tudo a ver com esses 2 podcasts, no sentido de ir atrás de ser um cineasta, de trabalhar com isso, ele fala que você nunca consegue uma oportunidade, você tem que tomar a oportunidade, você tem que pegar a oportunidade. E ele fala, ninguém nunca vai tocar no seu ombro, bater no seu ombro e falar assim, cara, você faz um trabalho muito legal, você devia dirigir. Ele fala que você tem que puxar a manga das pessoas e falar, eu quero dirigir. E daí ele, assim, eu acho isso muito interessante, porque muita gente acha que no mundo do cinema você tem que, sei lá, chegar devagarzinho. E eu acho que tudo bem você chegar devagarzinho, mas muitas vezes você tem que chegar. Acabou de fazer um filme como assistente de produção, sei lá, por exemplo, você já fala, não, eu quero fazer um roteiro e já filmar, eu quero dirigir, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Então, eu acho que você conhecer a história do James Cameron faz você ficar animado pra isso, pra quem quer ser diretor, quem quer fazer cinema, vale a pena se aprofundar na história dele pra se sentir entusiasmado pra fazer cinema mesmo. Legal, James Cameron mora hoje em Los Angeles, ainda é diretor, não se aposentou, vai vir aí pelo menos mais 2, 3 filmes aí do Avatar, né? Então a gente ainda vai ter muita coisa ainda pra ver do James Cameron. É um cara que gosta de quebrar paradigmas, ser um cara inovador com 3D, foi o primeiro cara que produziu um filme com custo superior a 100 milhões de dólares quando ele fez True Lines, né? Então ele é um cara que sempre inova. Então se você gosta do James Cameron como a gente gosta, tipo, eu posso dizer por mim, assim, que eu me surpreendi mais, porque pra gravar o podcast a gente sempre estuda, lê, vê vídeo e tal, tenta entender um pouco mais a história do cara. Eu, assim, virei um fã dele por gostar muito do discurso dele, por ver quem ele é como profissional. Me identifico muito assim com essa linha de discurso que ele tem. Se você tem um sonho, vai atrás do seu sonho, não fica esperando dia após dia para que isso simplesmente se materialize na sua frente. Vai atrás, tenha a vontade de ir atrás, tenha certeza daquilo que você quer, daquilo que você é, e vai assistir aos filmes do James Cameron. Tem o Exterminador, Aliens, O Segredo do Abismo, True Lines, Titanic, Avatar. É um cara que não faz muitos filmes assim, tipo, anualmente, como o Woody Allen, por exemplo, que todo ano tem que lançar um. É um cara que lança poucos filmes, mas quando lança é de arrebentar assim, ó, canhão, sabe? Então, cara, vai lá, assiste, veja mais sobre o James Cameron e manda seu comentário sobre o que você acha desse diretor fantástico. E uma coisa interessante que você pode também comentar, quais diretores você gostaria de conhecer por meio do podcast, porque a gente vai procurar fazer sempre podcasts sobre diretores e a gente gostaria de ouvir opiniões. Que diretor você acha que merece um podcast de cinemação? If you don't have the ability to make that leap of faith, it's going to be harder for you to accomplish something great, because there are going to be moments, there are going to be little windows of opportunity that open for a split second, and you either squirt through or you don't. But at the moment that you do that, you have to have prepared yourself. You have to have prepared yourself for that fight, because that's going to be the fight of your life. Whatever that opportunity is, when you grab it, it's going to be more energy than you can manage. It's going to be grabbing the tiger by the tail. And if you have not prepared yourself mentally for it, through study, through knowing and hypothesizing what it will be like when you're in that position, you won't be able to deal with it. And half of what you've concluded before the fact in your theoretical projections is going to be wrong, but half of it will be right, and that's the part you're going to prevail with.
Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 85. Sim, 85. Nós estamos aqui finalmente no número 85. Para quem achava que a gente não ia passar do 10º, a gente até que tá indo bem, hein? Não falha pouco, atrasa muito às vezes, mas a gente tá mantendo o ritmo, então se prepara porque semana que vem tem mais podcast, o 86. Dani, quer dar um preview do que vai ser o próximo ou ainda é segredo? Eu tô na dúvida de qual vai ser, eu preciso olhar na agendinha, mas é só ficar de olho nas estreias do cinema, né? A gente vai falar de novas estreias por aí. É isso aí, a gente pode dizer que o próximo tem a ver aí com grandes lagartos, grandes lagartixas, né? Répteis. Se falar lagartixa, o Henrique tem um... Ai, não! Lagartixa, não! Ok! O Cinemação ainda vai ter um artigo sobre o primeiro Godzilla ainda, contando toda a história, né? E vai ser uma lição muito importante para que as pessoas estudem, porque afinal de contas, quem não estuda, aquele que não estudou, reptiliano. Nossa! He's back! Muito bem, então. Dani e Henrique, muito obrigado pela presença de vocês nesse podcast 85 sobre James Cameron. Foi muito bom e a gente agora vai esperar vir aquela enxurrada de comentário. Valeu, Dani, valeu, Rafa. E realmente, eu não sei se eu quero primeiro assistir um filme ou se eu quero ir pra praia e, tipo, ir pro mais profundo do mar, assim, que eu puder. Dar uma de James Cameron. É isso aí, muito obrigado você que tá ouvindo a gente até agora. Obrigado, Rafa, obrigado, Henrique, e até semana que vem. O podcast Cinemação número 85 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Ação. Na verdade, a produtora, porque é uma das esposas dele. O cara é um safadinho. E no momento que o Henrique foi explicar, eu entendi primeiro. Ai, você falou produtor gay. Daí eu, caralho, daí o Henrique, é porque ele é uma das esposas. Eu, caralho, James Cameron é gay. Transexual, né? Não, é que eu só sei a parte de fofocas do James Cameron. Henrique, pesquisa sobre James Cameron. Daí ele entrou lá no faces.com, que seria o Caras americano. Tipo no Tai, a versão americana para Tititi. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.